Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 17 de novembro de 2017. Amados, o Senhor trouxe uma palavra bem parecida com a palavra que eu trouxe antes do vídeo anterior, que falava sobre a gente confiar no Espírito Santo e ser guiado por Ele. Dessa vez, o Senhor pediu para eu estar enfocando na questão da racionalidade, da razão, da nossa razão. Amados, é muito importante que a gente se faça como criança e confie no Espírito Santo, né? O Senhor me disse assim, a instrução que Ele me deu para estar falando sobre esse vídeo foi que a gente tem que abrir mão da nossa razão, da nossa racionalidade. Eu tive uma visão quando o Senhor estava me explicando, em que eu via uma pessoa cortando o topo da cabeça, em que ela tirava o cérebro fora. E o Senhor me disse assim: vocês precisam abrir mão da razão. Irmãos, só para esclarecer, quando eu digo abrir mão da razão, eu estou me referindo à razão humana, ao entendimento humano, tá, amados? E não ao conhecimento das coisas de Deus, da palavra de Deus. Isso é outra coisa, né? É outra questão. Estou falando assim da razão humana, da nossa lógica humana, né? Do direito de querer entender tudo pela nossa própria lógica, que não é a lógica do Espírito Santo, não é a lógica de Deus. Muitas vezes a gente quer compreender as coisas e a gente acaba distorcendo a verdade, porque nosso entendimento humano não consegue se aprofundar nas coisas espirituais, né? Porque a palavra está escrito que as coisas espirituais se discernem pelas espirituais. Portanto, a gente tem que ser espiritual para poder entender as coisas. Não adianta a gente querer tentar usar a nossa lógica, da nossa mente, para tentar entender, porque a gente vai fazer confusão. Existe uma porção, uma quantidade inimaginável de doutrinas e de religiões criadas através de lógicas simples, de análise de textos, humanamente falando, né? A gente vai encontrar muito disso. E muitas vezes as pessoas me perguntam: como você sabe que o que você crê é verdadeiro? Porque o fulano de tal lá crê de um jeito diferente, e o ciclano, e existem várias, entre aspas, verdades, né? A gente sabe o que é verdadeiro através de um relacionamento com Cristo, através de um relacionamento direto com Deus, sem intermediários, e abrindo mão do nosso direito de querer entender tudo através da nossa lógica, né? Esses dias aí eu estava folheando um livro e eu encontrei uma frase tão interessante, e nessa frase estava escrito assim: se a gente não abrir mão do entendimento, de entender, a gente não terá direito à paz que excede todo entendimento. E aí eu fiquei pensando, sabe, irmãos? Fiquei muito pensativa sobre isso. A gente muito ouve falar sobre a tal paz que excede todo entendimento, né? A paz de Cristo, a paz pelo Espírito Santo. Realmente, a gente sabe que ela existe, a gente sente muita paz, mas às vezes no nosso dia a dia, muitas das vezes, a gente vive angustiado e aflito com as coisas que a gente não sabe o que vai acontecer, com as aflições, com as preocupações da nossa vida, do nosso dia a dia, e não sente aquela paz. Mas a gente acha que isso é normal, a gente acha que a tal paz é apenas um sentido figurado e não um sentido prático para a nossa vida no dia a dia. E quando eu li essa frase, eu fiquei pensando, sabe, amados, que talvez eu tivesse sendo racional demais, eu tivesse tomando as rédeas do Espírito Santo e tentando conduzir da minha maneira, sabe? Às vezes acontecem problemas, ou às vezes eu sou alertada sobre algum possível problema que possa ter, porque o Senhor geralmente me avisa, e ao invés de ficar tranquila, muitas vezes eu fico aflita, imaginando mil possibilidades de coisas que poderiam vir a acontecer. E aí, amados, eu me toquei, assim, sabe? Que
é falta de confiança no Senhor, né? Porque aquele que confia no Senhor delega a responsabilidade para Ele e abre mão de tentar entender as coisas. Porque assim, amados, está escrito que nós devemos nos fazer como crianças. E as crianças, elas não necessariamente entendem as coisas, né? Muitas vezes o pai dá instrução ou ordena que a criança faça alguma coisa e ela simplesmente obedece, porque ela não tem alcance para entender muitas vezes, ou às vezes não dá tempo de estar explicando para a criança o porquê daquela instrução. Ela confia e simplesmente obedece, sabendo que o pai, a mãe ou seus cuidadores sabem o que é melhor para ela. O único medo que uma criança realmente tem é o medo de se afastar dos seus pais ou dos seus cuidadores, porque estando debaixo da asa deles, ela sabe que ela não precisa se preocupar com nada, basta obedecer, certo? Se você estiver obedecendo e estiver descansado no seu pai e na sua mãe, você não precisa fazer tanta força, sabe, amados? A criança não faz esforço mental para tentar se proteger de algum possível incidente ou de alguma coisa ruim que possa vir a acontecer. Na realidade, a criança não tem nem consciência de que existe um mundo perigoso. Ela simplesmente confia nos seus pais. E espiritualmente é assim que funciona também. Se nós nos fizermos como criança e nós estivermos próximos do nosso Pai Celestial, basta a gente descansar nele e não nos preocupar com nada, né? E para isso, amados, a gente tem que abrir mão do nosso direito de entender tudo, sabe? A gente tem que simplesmente obedecer. É uma coisa difícil de ser feita porque existem muitos enganos nesse mundo, certo? Existe, amados, um medo constante que a gente tem de ser enganado, porque o engano ele realmente existe. Às vezes, a gente que realmente tem compromisso com o Senhor, a gente teme esses enganos. Às vezes a gente vê umas coisas tão loucas por aí, amados. Umas coisas tão absurdas que a gente vê tanto dentro das igrejas, quanto às vezes as pessoas praticando coisas que não tem nada a ver com o evangelho, doutrinas de demônios. E a gente teme, nós temos medo de sermos enganados. E muitos de nós, às vezes, tivemos experiências ruins. Então, a nossa reação natural é tentar ficar na defensiva e tentar entender tudo o que está acontecendo para poder se proteger. Eu conheço muitas igrejas que criaram doutrinas baseadas em medo. Então, elas têm medo do engano, têm medo de sair da linha, de perder o foco do verdadeiro evangelho. Então, elas se resguardam abrindo mão do verdadeiro evangelho na prática, porque elas acabam não seguindo a linha de Cristo, por medo de errar, sabe, amados? O excesso de zelo, ele pode ser perigoso, como o caso da parábola dos 10 talentos, né? Em que aquele que recebeu um talento, ele enterrou por quê? Por medo de errar. Ele teve medo de lagranjear e acabar perdendo o talento do seu senhor. Então, por excesso de zelo, ele acabou procurando não largar o certo pelo duvidoso e enterrou o talento. Dessa maneira, ele estava se garantindo, só que ele não estava agradando o Senhor, porque não era isso que o Senhor esperava dele. O Senhor esperava mais ousadia, mais confiança, entende? O Senhor esperava que ele confiasse na responsabilidade que foi dada a ele. E por excesso de zelo, ele acabou errando mais do que se ele tivesse tentado. Entende, amados? Então, muitos de nós fazemos isso, né? Muitas igrejas são excessivamente zelosas e acabam fechando as portas para as coisas que vêm da parte do Senhor, para o mover do Espírito Santo, para os dons do Espírito Santo, para o poder de Deus e para a vontade de Deus mesmo. Porque a vontade de Deus ela é ilimitada e não existe limites para o poder do Senhor. A Bíblia, amados, ela não está, vamos assim dizer, que ela não diz tudo, né? E que o Senhor Jesus fez.
né? Ele fala lá que muitas coisas não são citadas naquele livro. Então, muitas maravilhas, muitos milagres, muitas coisas tremendas que o Senhor fez não estão citadas no livro. O que ele quer dizer com isso? Por que ele menciona esse detalhe? Ele menciona esse detalhe justamente para abrir portas para que as pessoas tenham criatividade. Ou seja, só porque você está vendo algo que não foi descrito com detalhes na Bíblia, não significa que não venha da parte de Deus. Obviamente, amados, a gente tem que ter bom senso. A gente não pode criar um outro evangelho, né? Como o Paulo mesmo fala, né? Se eu mesmo ou se o anjo do céu vier trazendo um outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Ou seja, não pode ir contra o que está na Bíblia, certo? Mas isso não significa que o poder de Deus não seja ilimitado e que vá muito além do que está escrito e do que a gente imagina. E para que a gente tenha acesso a tudo que Deus tem para oferecer para a gente tem que confiar, né? Tem que se fazer como criança e tudo tem a ver com confiança. Amados, uma vez eu estava assistindo um filme, quando eu era pequena, que eu era criança, estava assistindo com meu pai, e tinha uma cena no filme que o meu pai até pausou para estar ressaltando para mim uma coisa importante. Então, na cena do filme, aconteceu o seguinte. Era um filme futurista e tinha um garoto junto com um tutor, uma pessoa que era um tutor dele. E eles estavam andando, um na frente do outro, o garoto estava atrás, indo para um determinado lugar, quando uma hora o tal tutor, ele virou para trás e ele viu que vinha vindo um cara com uma espécie de aeronave, uma moto espacial, uma coisa assim. E ele percebeu que aquele cara ia passar por cima do garoto. Então ele deu um grito pro menino e falou assim, abaixe-se. E o menino abaixou instantaneamente e a aeronave passou raspando por cima. E nessa hora o meu pai pausou o filme e falou assim, tá vendo, filha, como é importante obedecer, às vezes sem entender por quê? Se o menino tivesse dito, por que eu preciso me abaixar, provavelmente ele teria tido o seu pescoço decepado. Então, amados, quando a gente confia nos nossos cuidadores, né, quando somos criança, a gente se livra de muitos problemas, né? Porque não tem motivo para a gente se preocupar, basta confiar. Então, como a gente faz para não ser enganado? A gente tem que confiar em Deus, né? A nossa única preocupação, nosso único medo, vamos assim dizer, tem que ser de nos afastar do Senhor, né? Se você fizer alguma coisa que se afaste do Senhor, isso sim tem que ser um motivo de preocupação. Mas estando vigilante nessa parte e buscando a presença de Deus e tendo um bom relacionamento íntimo com o Senhor, não tem motivo para medo, amados, ou para insegurança, né? Porque está escrito na palavra, Jesus mesmo fala que se uma criança pedindo pão, o seu pai desse uma pedra, já pensou se o seu filho pedindo pão, o seu pai desse uma pedra? Ou pedindo um ovo e o seu pai lhe desse uma serpente? O Senhor dá coisas boas para aqueles que Ele ama. Então, amados, é uma questão de confiança. E para isso, às vezes é necessário que a gente abra mão da nossa lógica humana. Porque a gente não confia, então a gente tenta, através da mente humana e através de ações humanas, a gente tenta se garantir, a gente tenta confiar em nós mesmos, mais do que em Deus. Isso, amados, no fundo, é ofensivo para Deus. Né? É que Deus, ele é muito carinhoso, ele é muito paciente, ele é muito tolerante, mas não deixa de ser ofensivo. Esses dias mesmo eu estava até pensando que muitas vezes, como eu já disse para vocês no começo, surgem problemas e eu fico angustiada, né? Ou às vezes o problema nem aconteceu ainda, eu já estou angustiada pensando, será que eu vou conseguir fazer tudo que eu tenho para fazer? Eu tenho coisas do trabalho, entregas para fazer, será que eu vou dar conta? Ou então a parte espiritual da coisa, às vezes estou numa luta, alguma coisa, e eu começo a me preocupar. E eu acabo resolvendo isso através de combates, de oração, de muito clamor nas madrugadas, que funciona, mas
eu fico naquela angústia, né, amados? E esses dias eu tava pensando assim, fiquei pensando por que eu me permito me sentir angustiada, sabe? É uma coisa difícil, né, amados? É um detalhe sutil aí, mas esses dias caiu a minha ficha e eu fiquei pensando, eu acho que não é do agrado de Deus eu estar me angustiando, porque isso é falta de confiança, sabe? Eu tô debaixo das asas dele, eu sou filha dele. Então, não existe motivo para eu estar me oprimindo e tendo inseguranças, né, amado? Não há motivo. Então, eu resolvi tentar uma coisa nova, porque eu já tentei passar por isso diversas vezes, me angustiando, chorando e clamando, e as coisas acabam funcionando, mas sempre com muita opressão, né? Então, eu decidi que eu ia tentar algo novo. E eu comecei a tentar tirar da minha mente todo tipo de pensamento de preocupação, né? Comecei a tentar buscar a paz, sabe, amados? Ouvir louvores, coloquei nas mãos do Senhor aquela questão e decidi que eu não ia mais pensar naquilo. E para minha surpresa, amados, as coisas começaram a dar certo, continuaram acontecendo do jeito que tinham que acontecer, o Senhor continua abençoando. Isso não significa que eu parei de orar de forma alguma, eu ainda continuo clamando. Mas assim, quando a gente começa a se preocupar, isso é falta de fé. E a falta de fé abre portas para Satanás tocar na gente. Então, quando a gente começa a pensar, eu acho que não vai dar certo, eu acho que vai acontecer alguma coisa ruim, é como se você estivesse dizendo para Satanás, pode tocar em mim, porque eu não acredito que o meu Pai Celestial seja capaz de cuidar de mim. É basicamente isto. Eu sei que não é fácil, amados. Eu tô nesse processo também, juntamente com vocês. As palavras que o Senhor passa para mim são pregações e exortações para vocês e para mim também. Então eu tô nesse processo, eu tô aprendendo como é que isso funciona, como é que a confiança no Senhor funciona. Mas uma coisa que eu despertei nas últimas semanas é que realmente eu preciso começar a descansar mais na presença do Senhor e parar de tentar entender tudo, parar de racionalizar, parar de tentar encontrar uma lógica nas coisas e confiar, me entregar, sabe, amados? E assim, só para deixar claro para vocês, quando eu digo tentar encontrar lógica nas coisas, eu estou me referindo a questões humanas, a lógica humana. Então é isso, irmãos, é isso que eu tinha para falar. Espero que tenha sido útil para vocês e até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.